Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula de número 1 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comigo, professor Kennedy Santos, e com você, futuro servidor, futura servidora do Tribunal de Justiça. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Mas antes de iniciar os nossos trabalhos propriamente dito, eu tenho um aviso para você extremamente importante. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, com teoria e exercício do regimento interno, você consegue baixar ele para você. Então vai lá, baixa, faça as suas devidas anotações, responda aos exercícios, né, que vai te ajudar bastante, beleza? Então ele está à sua disposição no link número 1, tudo bem? No link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas, focadas aí no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, beleza? Todos gravados pós-edital. Na verdade, estou iniciando a gravação agora, né? Então, nós já estamos em processo de gravação, certo? E logo, logo estará já todo o curso pronto na plataforma, beleza? Tá? Mas algumas dessas aulas que eu vou gravando, eu coloco à disposição nessa playlist gratuita, tá? Então, lá na playlist gratuita terá outras aulas, né? Também de lei de organização do judiciário, também de provimento da corregedoria. Vai lá, dá uma olhadinha na playlist, né? Também assista essas aulas que pode te ajudar aí a acertar as questões da sua prova, beleza? E o link número 3 é o link do curso completo da legislação aplicada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, comigo, professor Kennedy Santos, beleza? Se você gostou da minha didática aí nas aulas que você assistiu da playlist gratuita, né, e achar interessante, pode adquirir o curso completo que está no link 3, tá no link 3. Sendo que o valor deste curso completo é um valor muito bacana, tá? Muito bacana, que basicamente cobre os meus custos, e é isso, tá? E é isso. É só dar uma olhadinha que você vai ver que o valor verdadeiramente é um valor muito acessível, mas é muito, muito, muito acessível de verdade. Beleza? Tranquilo? Então, aviso dado. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Norma Interna Corporis, né? O regimento interno é uma norma interna corporis de uma instituição, no caso aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Beleza? Tá? Ok. Mas antes de entrar no regimento interno propriamente dito, é necessário a gente dar um pulinho lá na Constituição Federal, porque a Constituição Federal vai estabelecer a organização do Poder Judiciário, né? E a Constituição diz lá assim no seu artigo 92, ela diz lá assim: são órgãos do Poder Judiciário. Aí ela vem e dá um rol de diversos órgãos do Poder Judiciário. E aí lá no inciso 7º ela fala assim: os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e Território. Beleza? Então a Constituição está estabelecendo 2 conjuntos de órgãos. O primeiro conjunto, ela fala assim, é órgão do Poder Judiciário, os tribunais. Também são órgãos do Poder Judiciário, os juízes, tá? De uma forma simples para a gente entender. Quando nós falamos tribunais, em regra geral, óbvio que existem exceções, mas em regra geral, associamos o termo tribunal à segunda instância, ou seja, o TJDFT é o órgão do Poder Judiciário de segunda instância do Distrito Federal e Territórios. Beleza? E quem é que vai atuar na primeira instância? Fundamentado apenas na Constituição nesse momento, ele vai dizer os juízes. Aí vem a Lei de Organizações Judiciárias e estabelece como que isso funciona, tá? Mas aqui a Constituição diz são os juízes, mais especificamente os juízes de direito substituto e os juízes de direito, tá? Juiz de direito substituto, que acabaram de entrar na carreira, e os juízes de direito, que já tiveram uma promoção por merecimento ou antiguidade, de juiz de direito substituto para juiz de
direito, tá? Então, esses estão lá na primeira instância. Por que eu trouxe isso aqui para você? Porque o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento é o regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território é apenas e exclusivamente para o Tribunal de Justiça. Ou seja, esse regimento interno não rege atividades da primeira instância. Não rege o que acontece no Fórum do Gama. Não rege o que acontece no Fórum de Planaltina, nem no Fórum de Ceilândia, tá? Porque ali se encontra os juízes, se encontra o primeiro grau de jurisdição. Por mais que o regimento interno possa até citar algumas questões relacionadas à primeira instância, ele não é a norma interna desses órgãos de primeira instância. Beleza? Ele vai reger especificamente o Tribunal de Justiça, ou seja, o segundo grau, a segunda instância do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios. Beleza? Para ser mais claro ainda, se a gente for colocar fisicamente, este regimento interno, ele rege apenas aquele prédio, aquele edifício chamado Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, ali ao lado da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, né? Ali ao lado, né, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, certo? Ali aquele prédio e os seus anexos, né? Aqueles prédios maiores atrás. O regimento interno serve para ali, fisicamente, é ali que ele rege, tá? E é ali que ele rege. Se tiver algum outro anexo distante dali, também age nos seus anexos, mas basicamente é aquele prédio, o Tribunal de Justiça e os seus respectivos anexos. De boa, tá? Então ele rege da porta dali para dentro, da porta dali para fora, ele não tem poder algum, tá? Isso é o tribunal fisicamente, né? Mas quando nós falamos no tribunal, na verdade um tribunal nada mais é do que o conjunto dos seus magistrados, do que o conjunto dos seus desembargadores. No caso do Distrito Federal, então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele é o conjunto dos seus 48 desembargadores, beleza? Então, qual é a composição do Tribunal de Justiça? 48 desembargadores, certo? Ter só o prédio sem os desembargadores não faz sentido, porque são os desembargadores que exercem a devida função jurisdicional de tribunal, que é a tomada de decisão em regra colegiada, beleza? Em regra, um juiz de primeiro grau toma decisões monocráticas, tá? Através de sentença, por exemplo, tá? Um tribunal, em regra, toma decisões colegiadas, por exemplo, através do acórdão, que é uma decisão colegiada, ok? Então você tem os 48 desembargadores na sua composição. A sede do tribunal é na capital federal, tá? Na capital federal, que atualmente é Brasília, tá? Sede, capital federal, capital federal. Tá? Então, esse regimento, ele rege a sede. É isso. Ele rege a sede do Tribunal de Justiça, que está ali na capital federal. E aonde que os braços da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios alcança? Né? Até onde vai a sua jurisdição? Aí, o próprio nome do tribunal nos responde. Ele atende o Distrito Federal e os territórios. Então, o braço da Justiça vai para o Distrito Federal e para os territórios. Atualmente, nós não temos territórios no Brasil, né? Mas caso eles venham existir, nós já temos um tribunal específico para esses possíveis territórios. Beleza? Tranquilo isso? Entendeu? Como assim, professor? Entenda. Quando se cria território no Brasil, conforme a Constituição Federal, um território ele termina sendo gerenciado como uma espécie de autarquia territorial, tá? Aonde que os seus administradores desse território vêm direto do governo federal. Tá? Então não existe um governo estadual, um governo municipal em território. Não, vem direto do governo federal. Então já existe um Tribunal de Justiça que irá
ter o poder jurisdicional nesse possível território, caso ele venha a ser criado, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, beleza? E por que que esse Tribunal dos Territórios está junto com o DF? Simples, porque o Distrito Federal, o DF, Distrito Federal, né, a organização política administrativa do Distrito Federal, né, só tem dois poderes. O DF só tem poder executivo e poder legislativo. O DF não tem poder judiciário, não tem, é diferente de um Estado. Né? Um Estado, como, por exemplo, o Estado de Minas Gerais, tem poder executivo, tem poder legislativo e tem poder judiciário. O DF não. O DF só tem, igual os municípios, o DF só tem dois poderes, ou seja, só tem o poder executivo e o poder legislativo. Se não tem poder judiciário, esse poder judiciário precisa vir de uma outra área, outro lugar. E ele vem de uma perspectiva do governo federal, beleza? Então o TJDFT, ele vem do governo federal. Tanto é que a lei que rege você, servidor, você, servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é a 8.112, que rege os servidores públicos federais, beleza? Tá? Então, você será servidor público, servidora pública federal, porque o TJDFT está nesse âmbito federal das coisas. Beleza? Sede, então, capital federal, 48 desembargadores, certo? E a sua jurisdição vai no DF e, caso venha existir, nos territórios. Ok? De boa? Fechou. Tá? Só que aí vem uma pergunta que é muito importante, né? Que eu começo a responder a ela agora, mas mais para frente nós vamos esmiuçar isso, que é sobre os senhores e as senhoras desembargadoras. Da onde que vêm esses 48 desembargadores? Como que eles são instituídos? Quem responde isso para a gente é a própria Constituição Federal. A Constituição Federal vai estabelecer que alguns tribunais, ele tem o famoso quinto constitucional. O que é isso? Significa que 1/5 das vagas será destinadas a advogados e membros do Ministério Público. Então, de uma forma muito simples para a gente entender. Nós temos 48 desembargadores no DF. Beleza. 80%, ou seja, 4/5, né? 80%, serão provenientes da carreira da magistratura. Isso é, o cidadão, a cidadã foi lá, fez o concurso público e ao fazer o concurso público para juiz de direito substituto, né, ele ficou lá um tempo, depois por algum tempo, por merecimento ou por antiguidade, ele é promovido, né, a juiz de direito. Tá? Ficou lá algum tempo como juiz de direito e depois, por algum tempo, depois de algum tempo, por merecimento ou por antiguidade, ele é promovido a desembargador. Beleza? Ou seja, 80% dessas cadeiras no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios provém da carreira da magistratura. A pessoa teve que fazer um concurso para juiz de direito substituto e foi ali sendo promovido até chegar a desembargador. Ok? E os outros 20%? Os outros 20% é o famoso quinto constitucional. 1/5. Tá? 1/5 dá 20%. Beleza? Então, e esse quinto? Esse quinto vem de outras carreiras que as pessoas mudam, então, de carreira ou assumem uma carreira. Como assim, Kenneth? Por exemplo, esse quinto, né, precisa ter ali uma quantidade relacionada aos membros do Ministério Público, né, e a outra a advocacia. Então, esse quinto é para atender à advocacia e aos membros do Ministério Público. Como assim? Vamos lá. Quando a gente fala membros do Ministério Público, primeiro, o DF não tem poder judiciário, como eu acabei de explicar para você. Ele é federal. Então, se não tem poder judiciário, o DF também não tem Ministério Público. Nós não temos Ministério Público, não temos. Tá? Não é igual o Goiás, que tem o Ministério Público Estadual do Goiás. Não é igual. Perfeito? Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul. Não é igual. Tá? Aqui no DF, o que nós temos, né, é uma estrutura que vem do âmbito federal. Isso é, nós temos lá então o Ministério Público da União, e o Ministério Público da União ele tem 4 ramos, entre eles o MPT, Ministério Público do Trabalho, MPM, Ministério Público Militar,
MPF, Ministério Público Federal, e existe um ramo do Ministério Público da União chamado MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Território, que atua aqui, então, no Tribunal de Justiça e na Justiça do Distrito Federal. Então, quando eu falo que proveio dessa carreira, eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa foi lá, fez o concurso público para promotor de justiça adjunto, tá? Promotor de justiça. Com o passar do tempo, ele pode ter promoções lá dentro do Ministério Público. Aí se torna promotor de justiça, talvez se torne procurador de justiça, tendo promoções aí no Ministério Público. Mas em um determinado momento, pode ser que ele seja ali colocado o nome dele à disposição para se tornar desembargador no TJDFT. Então ele sai do Ministério Público, né, ele encerra a carreira dele no Ministério Público e muda de carreira. Ele deixa de ser da carreira da promotoria e procuradoria e agora ele passa a ser ali membro do Tribunal de Justiça, ou seja, desembargador. Ele sai do Ministério Público e vem para ser magistrado do Tribunal de Justiça. Ele muda de carreira, beleza? Só que esses 20%, esse quinto constitucional, não é só para os membros do Ministério Público, não. É também para os advogados, tá? Os advogados. Então, ora será para membro do Ministério Público, ora para advogado. Então, tendo essas duas representações da mesma forma. Você tem lá um advogado, o advogado é aquele que está atuando como advogado, seja na iniciativa privada, tendo ali uma OAB, seja ele defensor público, seja ele advogado, né, procurador do Estado, procurador do DF, advogado-geral da União, não interessa, ele tem que ser advogado, tem que estar exercendo a função de advogado, beleza? E aí, da mesma forma, o nome dele pode ser indicado aqui, e aí, sendo aprovado o nome dele, ele toma posse, então, como desembargador. Então, ele sai da advocacia e se torna um servidor público já vitalício. Olha que legal. Se ele era da iniciativa privada, ele já não será mais da iniciativa privada. Agora, ele se torna desembargador vitalício. Vitalício, beleza? Vitalício ali dentro do TJDFT, beleza? Ele sai da advocacia e vem para cá. Então, ele já não é mais advogado. Agora, ele é desembargador. A questão é saber da onde que ele veio, certo? Ele veio da advocacia, ele veio do Ministério Público, tá? Mas agora eles são desembargadores. Ou ele veio já da carreira do magistério, que são a maioria, os 80%, veio dessa carreira da magistratura, né? Da carreira da magistratura, os 80% vem da carreira da magistratura especificamente. Para isso, só tem que seguir algumas características desse quinto constitucional, bem simples, né? Que o membro do Ministério Público, né, conforme a Constituição só fala Ministério Público, beleza? Mas, como nós estamos falando no TJDFT, é membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tudo bem? Tá? Fala assim, ele precisa ter mais de 10 anos de carreira como membro do Ministério Público. Tá? Tem que ter mais de 10 anos de carreira para poder assumir aqui como desembargador. Tudo bem? Além disso, a Constituição ainda vai falar dos advogados, que tem que ter um notório saber jurídico, uma reputação ilibada, né? E deve ter ali pelo menos 10 anos de efetiva atividade profissional. Amados meus, advogado tem atividade profissional. Advogado, em regra geral, não tem carreira, tá? A não ser que ele seja um advogado público, seja um defensor público, um advogado do Estado, mas em regra geral, o que nós falamos em relação a advogados é que ele tem tempo de atividade profissional e não carreira. Carreira, quando a Constituição usa esse termo aqui, por exemplo, para membros do Ministério Público, ela está se referindo à carreira como servidor, né, como membro do Ministério Público especificamente, tá? Então, advogado é efetiva atividade profissional, tá? Isso já caiu em prova e mais pra frente a gente vai ver uma questão sobre isso, beleza? Tá? Fechou? Então, já sabemos de onde que vem os 48 desembargadores, mais pra frente nós vamos destrinchar, saber exatamente nos detalhes como é que cada um vem, como é que vem da carreira, como é que vem
ali do Ministério Público, como é que vem da advocacia, beleza? Mais para frente a gente vai ver nos detalhes. Agora eu só quero que você entenda que esses 48 desembargadores, que é o conjunto do Tribunal de Justiça, eles compõem então o tribunal. E esse tribunal, ele é organizado ali em órgãos, tá? E esses órgãos são organizados em 2 grupos altamente relevantes para fim de prova. Tá? O primeiro grupo são aqueles órgãos que atuam em sessões, beleza? O segundo grupo são aqueles órgãos que atuam em reuniões. Tá? Então, existem os órgãos que atuam em sessões e os órgãos que atuam em reuniões. Tá? Aí você deve estar me perguntando, mas professor, eu já vi lá em português, o professor de português me disse o seguinte, que sessão, a palavra sessão, da forma que se escreve, significa coisas diferentes. Né? E quando tem a palavra sessão escrita com 2 S's, né? E o professor até explica dizendo que sessão é um sinônimo de reunião. Né? O professor de português ensinou isso, ele está correto, é isso mesmo. Né? Sessão é ali um sinônimo de reunião. Porém, todavia, contudo, isso é lá na gramática. Aqui no regimento interno, quando a gente fala em órgãos que atuam em sessão, é uma coisa, e órgãos que atuam em reunião é outra coisa. De uma forma muito simples. Os órgãos que atuam em sessão são aqueles órgãos que exercem a atividade final do tribunal. Ou seja, eles são essenciais para o tribunal. Se acabar com os órgãos que atuam em sessão, pode acabar com o tribunal, porque o tribunal não vai ter mais função nenhuma. Beleza? Porque eles exercem a atividade final. Enquanto que os órgãos que atuam em reunião, esses órgãos eles são importantes, mas eles não exercem atividade fim. Eles exercem atividade de apoio, né? Exercem ali ações de consultoria, de dar opinião. Eles têm algumas outras funções, mas não é especificamente as atividades finais do tribunal. Tá? As atividades finais. Beleza, então quais são esses órgãos que atuam como órgãos nas sessões? Quais são? Vamos lá. Primeiro que nós temos é o Tribunal Pleno. Tribunal Pleno, órgão este que a estrutura nós vamos estudar ainda nessa aula. Tá? O primeiro é o Tribunal Pleno. Além do Tribunal Pleno, isso significa o seguinte, ó, deixa eu ser mais claro. TJDFT, o prédio, a sede, pensa na sede, lá na capital federal, lá em Brasília, na capital federal. Pensou na sede? Lá dentro tem uma sala e aí na porta está escrito assim, Tribunal Pleno, ok? Aquela sala é o Tribunal Pleno. De boa? Cada um desses órgãos aqui tem uma sala específica lá dentro daquele prédio, beleza? E aí terá suas respectivas funções, ok? Beleza. Então, o Tribunal Pleno. Além do Tribunal Pleno, o Conselho Especial, que também a estrutura do Conselho Especial nós vamos estudar nesta aula aqui. Tá? Nessa aula vamos estudar ainda a estrutura do Conselho Especial, que é muito importante e muita chance de cair uma questão sobre Conselho Especial na sua prova. Tá? Conselho Especial. Além do Conselho Especial, nós temos o Conselho da Magistratura, né? Que é o clubinho da elite do tribunal. Só quem participa desse conselho é a elite, né? O PVVC, ou seja, o presidente, primeiro vice, segundo vice e corregedor. Tá? Então, existe ainda o Conselho da Magistratura. Ainda existe a Câmara de Uniformização. Assunto recente no regimento interno. Isso significa que tem chance de estar na sua prova. Recomendo conhecer bem a Câmara de Uniformização para acertar a questão, beleza? Além da Câmara de Uniformização, nós temos as câmaras especializadas. Especializadas, a pergunta é, especializadas em quê? Obviamente, especializadas em matéria do Poder Judiciário, da Justiça Comum, né? Porque o Tribunal de Justiça é da Justiça Comum. Então, eu teria aqui câmaras cíveis e eu tenho aqui uma Câmara Criminal. Elas são especializadas. Beleza? De boa? Além das câmaras especializadas, nós temos as turmas especializadas, onde nós temos, então, turmas cíveis e turmas criminais. Elas são especializadas. Especializadas porque atuam na especialidade dessas respectivas áreas. Tá? Esses são os órgãos que atuam em
em sessões. Óbvio que você tem que saber quais eles são, tá? No decorrer do meu curso todo, você vai saber com certeza o nome de todos eles, sem menor pingo de dúvida, tá? E é extremamente importante que você conheça o nome deles. Beleza? Show, tá? E aí, depois nós ainda temos aqueles que atuam em reuniões. Que atuam em reuniões, basicamente, são as comissões. Sejam elas comissões permanentes, ou seja, comissões já pré-estabelecidas aqui no regimento interno do Tribunal de Justiça, ou sejam elas comissões temporárias, comissões que podem vir a ser criadas conforme se encontra aqui o regimento interno do Tribunal de Justiça. Beleza? Tranquilo? Show, show, show. E aí, já te apresentei então os órgãos, os que atuam em sessões e os que atuam em reuniões, e agora eu preciso me aprofundar em dois órgãos inicialmente. Eu preciso falar para você sobre a estrutura do Tribunal Pleno e a estrutura do Conselho Especial, ok? Mas antes de ir para essas estruturas, é necessário que a gente tenha um conhecimento prévio. Eu percebo que alguns candidatos têm muita dificuldade em compreender algumas questões do regimento e erra questões simplesmente porque não tem esse conhecimento prévio que eu irei colocar aqui agora, tá? Então preste bastante atenção nele, porque vai facilitar muito a sua vida na hora de você ir lá estudar, ler o regimento interno propriamente dito. Que conhecimento prévio é esse, professor? São as definições de quórum e de deliberação. Por maioria absoluta, maioria qualificada, quando nós falamos em quórum, ou deliberação por maioria simples, maioria absoluta ou maioria qualificada. Vamos lá, vamos devagar. Primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar quórum e deliberação. Quando o regimento fala quórum, ele fala assim: o quórum tem que ser de maioria absoluta. O que ele está falando, quórum, ele está falando assim, ó, que na hora que o presidente da sessão vai abrir a sessão, ele vai fazer a contagem dos membros. Então tem que estar presentes aquele quórum mínimo estabelecido no regimento interno. Beleza? Então o quórum, quando a gente fala o termo quórum, nós estamos falando sobre a quantidade de pessoas presentes. É possível ter quórum de maioria absoluta e é possível ter quórum de maioria qualificada, tá? Tecnicamente, não é possível ter um quórum de maioria simples, não dá. Daqui a pouquinho você vai entender melhor do que isso. Apesar de eu já ter visto legislações nesse país, escrito lá, né, quórum de maioria simples, tal, mas não dá, tá? Quórum ou é de maioria absoluta ou é de maioria qualificada, beleza? Tá? Ou algum outro a possibilidade, mas simples, o termo simples não cabe ao quórum, tá? Ao quórum. Então o que é quórum? Quórum é a quantidade de pessoas reunidas. No caso dos embargadores, a quantidade de embargadores reunidos. De boa? Tranquilo? Show, show. E o que é a deliberação? A deliberação é a decisão. Se eu fosse resumir em uma palavra, deliberar é votar. Então, quando a gente fala assim, deliberação de maioria simples, eu estou dizendo que para aquela matéria ser aprovada, que para aquele assunto seja decidido, é necessário que tenha um determinado número específico de votos. Quando eu falo, é uma deliberação por maioria absoluta, que tem um determinado número de votos. Quando é uma deliberação por maioria qualificada, que tem um determinado número de votos. Então, deliberação é em relação aos votos, a decisão. Quando é que se tem deliberação? Quando previamente se tem um quórum. Primeiro se monta o quórum, primeiro verifica a quantidade de presentes. Depois da quantidade de presentes, aí começa a votar. Aí quando se começa a votar, aí nós falamos em deliberação. A deliberação por maioria simples, maioria qualificada ou maioria absoluta. Entendeu a diferença entre quórum e deliberação? Beleza? Show! Agora a gente precisa entender a diferença dessas maiorias. A melhor forma que eu posso te explicar isso é começando pela maioria qualificada.
O que é maioria qualificada? Muito simples. A maioria qualificada é o primeiro número inteiro acima da metade do total de número de membros. Como assim, professor? Olha lá que maravilha. Se eu falo do Tribunal de Justiça são 48 desembargadores. No Tribunal Pleno, que é um órgão que a gente vai ver, a composição do Tribunal Pleno é de 48 desembargadores. Então, quando eu falo assim, maioria absoluta do Tribunal Pleno, eu estou dizendo que é o primeiro número inteiro acima da metade desse total. São 48 desembargadores? 48. Qual é a metade de 48? Isso mesmo, metade de 48 é 24. 24 é a metade de 48. Qual é o primeiro número inteiro acima de 48? 25. Então, no caso do Tribunal Pleno, será 25. Sempre. Sempre. Tá? Sempre será, quando eu falo em maioria absoluta, sempre será 25 no Tribunal Pleno, porque o Tribunal Pleno é composto por 48 desembargadores. Beleza? Outros exemplos paralelos para a gente entender. Câmara Distrital, né? A Assembleia Legislativa do DF, a Câmara Distrital, ela é composta por 24 deputados distritais. Qual seria a sua maioria absoluta no plenário? A maioria absoluta é a metade e o número inteiro acima dessa metade, certo? Ou seja, a metade é 12. Primeiro número inteiro acima é 13. Então, a maioria absoluta lá é 13. Professor, isso não seria o velho e bom metade mais 1? Só que o velho e bom metade mais 1 não é a forma correta de fazer. Quer ver um exemplo? Se eu falo assim, Senado Federal, quantos senadores nós temos? Isso, 81 senadores. 81 senadores. Tá? Qual é a metade de 81? 40,5. 40,5 é a metade de 81. De boa? Mais 1, 41,5. Da onde eu venho? 40,5 mais 1 dá 41,5. Certo? Perceba que não cabe certinho. Então, quando eu falo assim, metade no Senado, 40,5. Primeiro número inteiro acima dessa metade. O primeiro número inteiro acima dessa metade é 41. Então, a maioria absoluta do Senado Federal é 41. Tá? É 41 e ponto. Tá? Por quê? Porque o que importa é a referência. Quando nós falamos em maioria, é a referência que importa. Tá? Quando a gente fala em maioria absoluta, qual é a referência? O total de membros. Se eu estou falando do Tribunal Pleno, no TJ, o total de membros é 48. Então, essa é a referência. É a maioria absoluta e cima de 48. Se eu estou falando da Assembleia Legislativa, é 24. Então, é ali, em cima desses 24, é o total de deputados. Do Senado, 81. Da Câmara Federal, dos deputados federais, 513. Então, vai ser em cima desse 513. Tá? Maioria absoluta, a referência é o total de membros, beleza? Quando a gente fala em maioria, é sempre o total. Com maioria absoluta, a referência é sempre o total. Sempre temos que entender a referência, beleza? A partir do momento que entendemos, então, essa maioria absoluta, a gente passa a entender melhor a maioria simples. Porque a maioria simples é basicamente a mesma coisa, ou seja, o primeiro número inteiro acima da metade, só que muda a referência. Não é mais em relação ao total de membros, mas sim em relação aos membros presentes. Mas sim em relação aos membros presentes. Vamos lá, Tribunal Pleno. Tribunal Pleno são 48 no seu total, e aí a gente precisa de um quórum de maioria absoluta. Então, precisa de pelo menos 25 presentes. Vamos supor que apareceu 30 desembargadores presentes no Tribunal Pleno. Vai tomar lá uma decisão administrativa o Tribunal Pleno, feliz e contente ela vai cantar, e essa decisão é por maioria simples. É por maioria simples. Qual é a referência? Os presentes. Quantos que estão presentes? 30. Então, qual é a metade de 30? 15. Primeiro número inteiro acima de 30. Acima de 15? 16. Então, a maioria simples nesse caso é 16. Mas vai ser 16 para sempre? Não. Porque se é em cima dos presentes, sempre vai mudar conforme muda a quantidade de presentes. É por isso que maioria simples também é chamado de maioria relativa. Outra suposição. Vamos supor que tenha comparecido ali
27 desembargadores no tribunal pleno. 27, beleza? 27, olha lá, 27. Fazendo um cálculo matemático complicado aqui para minha mente, mas vamos lá, ó. 27 compareceram. Vai ter lá uma decisão administrativa para ser aprovada, precisa de maioria simples. Então, qual é a metade de 27? Metade de 27 dá 13,5, né? 13,5? 26, isso. 13,5. Certinho? Vai ser 13,5, metade de 27. Tá? Se a metade de 27 é 13,5, qual é o primeiro número inteiro acima? 14, beleza? Então, de 27, para que aquela matéria seja aprovada, se for maioria simples, será 14. Por quê? Simples, muito simples. Porque a referência agora é a quantidade de presentes. A referência é a quantidade de presentes. Beleza? É por isso que quando a gente fala em quórum, não é comum falar em quórum com maioria simples. Tá? Quórum de maioria simples. Por quê? Porque a maioria simples já é contada em cima dos presentes. Tá? Já é contada em cima do próprio quórum. Beleza? Tá? Então, é essa a diferença. E maioria qualificada? A maioria qualificada, a referência também é o total de membros. Então, maioria qualificada do tribunal pleno é o total, são os 48. Só que a maioria qualificada, ela é acima da maioria absoluta. Vai ter quantidade de membros acima da maioria absoluta, tá? Aqui no tribunal é muito citado, né, ali a maioria qualificada de 2/3. 2/3, beleza? Então, se eu tenho ali, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo bem simples. Eu tenho ali um órgão. Aquele órgão tem 30 membros. 30 membros, tá? Qual é um terço de 30? 10. Então, 2/3 será 20. Beleza? Tá? 2/3 será 20. Que é maior do que maioria absoluta. Porque se fosse maioria absoluta de 30, né? Seria o quê? 15 e 16. 20 é maior do que 16, ok? Então, maioria qualificada, ela também é citada nesse sentido, sempre para matérias mais relevantes, né? Se a gente vai poder legislativo, por exemplo, essa é a maioria para aprovação de PEC, de projeto de emenda à Constituição, essa é a maioria para aprovar um impeachment no Congresso Nacional, né? Então, ela é sempre mais relevante. Aqui no tribunal, quando se fala em maioria qualificada, costuma falar da maioria de 2/3. 2/3. Beleza? Pronto, eu já sei o que é maioria qualificada, eu já sei o que é maioria simples, eu já sei o que é maioria absoluta, eu já sei o que é quórum e eu já sei o que é aí a deliberação, né? Deliberação. E sei que essas maiorias podem ser contadas tanto para quórum quanto para deliberação. Pronto, sabendo disso, nós precisamos conhecer cada um daqueles órgãos ali que atuam em sessões nos seus pormenores, nos seus detalhes, tá? E para isso, nós vamos utilizar uma técnica que eu gosto muito, chamada divide et impera, ou seja, dividir para dominar, né? Nós vamos dividir cada conteúdo, vamos separar cada um desses conteúdos e vamos começar pela estrutura, né? Estrutura. Esses órgãos, eles têm estrutura e eles têm competências, tá? Aqui, nós vamos iniciar pela estrutura, porque é mais simples, faz você começar a tomar gosto pelo regimento e a partir de depois, mais para frente, vamos ter aula de competência desses respectivos órgãos. Tudo bem? Mas aqui a estrutura deles, certo? A estrutura. E o que é a estrutura? A estrutura nada mais é do que o esqueleto de um órgão. E para que serve o esqueleto? Isso mesmo, o esqueleto serve para matar o He-Man e conquistar Grayskull, não é não? Não é não? Além de matar o He-Man e conquistar Grayskull, ele serve para sustentar um corpo, né? E é exatamente isso que nós vamos fazer nessas respectivas estruturas. O primeiro órgão que nós vamos dividir e dominar ele, e depois vamos para o segundo e dominar ele, e assim sucessivamente. O primeiro que nós vamos fazer é ninguém mais, ninguém menos do que o meu, o seu, nosso queridíssimo e amadíssimo Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno, né? Tribunal Pleno do TJDFT, tá? Quem é o Tribunal Pleno? Tá? O Tribunal Pleno nada mais é do que o conjunto de todos. É assim que eu chamo, conjunto de todos. Você tem lá no Tribunal Pleno, você tem lá dentro do Tribunal de Justiça uma sala. Naquela sala tem ali na porta escrito assim, Tribunal Pleno. Lá dentro tem uma mesa bem grande com 48 cadeiras. Cada uma dessas cadeiras para um dos 48 desembargadores.
Então, ele é um tribunal, beleza? É um tribunal. Além dos desembargadores, obviamente, está lá ainda uma cadeira para o membro do Ministério Público, né, do Distrito Federal e Territórios, mais especificamente o PGJ, né, do DF, né, do DFT, PGJ-DFT, Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né, ou ele ou seu vice, né, mas a cadeira especificamente é dele, está lá ainda, né, ainda tem lá a cadeira do secretário, né, do secretário, que pode ser você, beleza? O secretário ali, tal, bonitinho ali, fazendo tal, mas as 48 cadeiras se encontram lá para os desembargadores, beleza? Esse tribunal pleno, a composição do seu todo, dos 48 desembargadores, ok? Para funcionar necessariamente tem que estar todo mundo presente? É óbvio que não, por isso que nós estudamos as maiorias, tá? Não necessariamente, olha lá, o quórum mínimo para ele é de 25 desembargadores, ou seja, maioria absoluta. O presidente fala assim, está aberta a sessão? Se tiver pelo menos 25 desembargadores presentes, maioria absoluta, tá? Maioria absoluta. Beleza isso? Tranquilo? Show! Quem é que preside essa sessão? O presidente do TJDFT. O TJDFT tem uma direção, que é o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor. Conhecer esses 4 nos seus pormenores também é muito importante para a prova. Tá? Muito importante para a prova, certo? Mais para frente nós vamos nos aprofundar nesses 4 também. O que eu quero que você entenda agora é que o presidente é quem preside o Tribunal de Justiça. Tá? Só isso. Ele preside. Ele preside só o Tribunal Pleno? Não, ele preside outros também. Por exemplo, ele preside o Conselho Especial, ele preside o Conselho da Magistratura, tá? Ele preside outros, tá? Não preside todos, ele não preside turma, não preside Câmara, não preside nenhum deles, tá? Mas aqui, Tribunal Pleno, quem preside? O presidente do Tribunal de Justiça, beleza? E quais são as funções, resumidamente, desse tribunal? Conforme o atual regimento, ele exerce funções administrativas. Funções administrativas, tá? Ele toma decisões administrativas, certo? É o que está no regimento. Só que eu quero deixar claro uma coisa. Uma das funções administrativas do Tribunal Pleno é aprovar o regimento interno. Então, quem deu apenas funções administrativas para o Tribunal Pleno foi o próprio Tribunal Pleno. Se amanhã ou depois o Tribunal Pleno decidir e tomar para si novamente funções jurisdicionais, é só ele ir lá e modificar o regimento interno, tá? Vai lá e modifica o regimento interno, certo? E toma para si novamente. Ele pode fazer isso na hora que ele quiser, tudo dentro da lei, tá? Desde que respeite os aspectos legais. Tudo bonitinho, sem maiores problemas, tá? Mas atualmente as suas funções são administrativas, tá? São administrativas. Pronto. O que eu tenho que saber da estrutura do Tribunal Pleno? Que ele é composto por 48 desembargadores, que o seu quórum para iniciar a sessão é de 25, ou seja, maioria absoluta, né? Que ele tem funções administrativas e ainda que ele é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. De boa? Fechou? Show de bola. E aí nós chegamos no Conselho Especial. No Conselho Especial. Como a velha vaca mimosa dizia, no Conselho Especial. Já vou deixar muito claro para você. Há muita chance de uma questão na sua prova vir sobre o Conselho Especial. Como? Essa questão pode vir aqui do regimento interno. Vindo do regimento interno, ele pode escolher 2 grupos. Ele pode escolher esse que nós vamos trabalhar agora, que é a estrutura do Conselho Especial. Tá? Pode vir uma questão sobre estrutura, que eu aposto muito, inclusive. Tá? Mas também pode vir uma questão sobre competências do Conselho Especial, certo? Que não vamos ver nessa aula, fica mais para frente, certo? Então, do Conselho Especial, estrutura ou competências. Mas o Conselho Especial, o examinador, se assim ele desejar, ele pode cobrar o Conselho Especial sim, mas não aqui no regimento.
Ele pode cobrar o conselho lá na Lei de Organização do Judiciário do Distrito Federal e Territórios, lá na LOJ, tá? Porque lá também trata sobre esse conselho. Então o examinador, se ele quiser, ele pode cobrar uma questão sobre o conselho lá da LOJ sem maiores problemas. O que é certo, o que eu posso falar para você sem medo de errar, é que uma questão sobre o conselho especial vai cair na sua prova. Eu diria que tem 99,99% de cair uma questão sobre conselho especial na sua prova. Beleza? Então preste atenção nesse tema aí. Preste atenção para não perder essa questão lá na hora da prova. De boa? Fechou. Conselho especial. Quem é o conselho especial? Para a gente começar a falar no conselho, precisamos dar um pulinho lá na Constituição Federal, porque o Conselho Especial, ele existe porque a Constituição Federal diz que existe. A Constituição Federal, salvo engano, lá no seu artigo 93, né, ela estabelece algumas coisas. Entre elas, lá estabelece a criação de uma lei orgânica que termina regendo todo o Poder Judiciário brasileiro, né, que é a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, né, LOMAN, que é uma lei base para compreender muitas coisas sobre o Poder Judiciário, certo? Então, ela estabelece a criação da LOMAN, mas estabelece mais uma coisa. Lá diz o seguinte, mais especificamente no seu inciso 11, né, diz lá o seguinte, que aqueles tribunais que tiverem mais de 25 membros deverão instituir um órgão especial, aonde a quantidade desse órgão especial deve ser de no mínimo 11 membros e de no máximo 25 membros. Tá? Quando a Constituição fala assim, deve instituir um órgão especial aqueles tribunais com mais de 25 membros, né? Neste ponto da Constituição se enquadra o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele é enquadrado aqui. Tá? Por quê? Porque o Tribunal de Justiça tem 48 desembargadores, ou seja, mais de 25. Então o tribunal institui o seu órgão especial. A Constituição fala em órgão especial e o tribunal institui o órgão especial. Só que o tribunal denomina esse órgão especial aqui no TJDFT de Conselho Especial. De Conselho Especial. Beleza isso? Tá? Então ele vem da Constituição. Quais são as competências, de uma forma geral, aqui do Conselho Especial? Bem tranquilas. Ele exerce funções jurisdicionais e administrativas. Como que isso é possível? Simples. O Tribunal Pleno, que tem o poder da caneta quando se fala sobre o regimento interno, quem aprova o regimento interno, aprovou o regimento interno e pegou as competências jurisdicionais que poderia ficar para ele, em parte delas, mas o Tribunal Pleno falou, não quero, vou delegar todas essas competências ao Conselho Especial. Então ele pegou várias competências, todas as suas devidas competências jurisdicionais e delegou para o Conselho Especial. Isso é comum, a Constituição determina a criação do órgão especial exatamente para isso, não precisa ser todas as competências jurisdicionais, mas o DF o fez. E foi lá e delegou todas as competências jurisdicionais que seriam suas para o Conselho Especial. Eu não estou dizendo que o Conselho Especial é o único órgão jurisdicional, porque não é. Tá? Não é. As turmas especializadas, as câmaras especializadas também são órgãos jurisdicionais. Mas o Conselho Especial tem competências jurisdicionais. Além de competências jurisdicionais, ele também tem competências administrativas. O Pleno pega parte das competências administrativas, não todas, porque nós vimos que ele ainda tem algumas, mas ele pega parte das suas competências administrativas e delega para o Conselho Especial. Perceba então, tanto essas competências, essas atribuições, essas funções jurisdicionais e administrativas são delegadas ao Conselho pelo Tribunal Pleno. São delegadas ao Conselho pelo Tribunal Pleno. Beleza isso? Tranquilo? Show! Tá? E aí a gente entra em alguns detalhes. O Tribunal Pleno, ou melhor, o Conselho Especial, ele é composto por 21 desembargadores. 21 desembargadores. Me faz um favor? Não soma não. Eu já vi várias vezes candidatos somando. É 48 mais 21, vai dar aí 69. Não soma não. Esses 21 aqui citados dentro do Conselho Especial
são dentre aqueles 48, ou seja, dentre os 48 desembargadores, 21 deles irão atuar aqui no Conselho Especial. Entendeu? 21 deles atuam aqui no Conselho Especial, tá? Não é somado, não é somado. Como é que é possível atuar no Pleno e no Conselho Especial? Simples, eles atuam em dias e horários diferentes. As sessões no Pleno é um dia, no Conselho Especial é outro dia, na turma é outro dia, na Câmara é outro dia, beleza? Então é simples, são 48 desembargadores atuando em todos esses órgãos ao mesmo tempo, beleza? E aí, qual é a quantidade de membros do Conselho Especial? 21 membros. Atualmente, 21 membros, tá? 21 membros. E esses 21 membros precisam respeitar, né, ali o 5º Constitucional. Então, dentre esses 21 membros, nós precisamos ter membros provenientes do 5º, que vieram ali da advocacia e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? O que ele diz é que precisa ser respeitado. Então, tem que ter aqui membros provenientes desses lugares. Eu não estou dizendo que quem vai sentar aqui é um membro do Ministério Público. Não. Lembra que o cara mudou de carreira? Né? O João era membro do Ministério Público. Aí foi indicado, foi aprovado, tudo bonitinho, se tornou desembargador. Agora ele não é mais membro do Ministério Público, agora ele é desembargador. Mas a cadeira dele está relacionada ao 5º Constitucional, beleza? E o que ele está dizendo aqui? Que estes aí relacionados ao 5º Constitucional precisa ter garantido a sua representação dentro do Conselho Especial. Dentro do Conselho Especial. Beleza isso? Tranquilo? Show! Como é que é definido esses 21 membros do Conselho Especial? E aí tem duas bases para a composição do Conselho Especial. A primeira base é dos membros mais antigos, dos desembargadores mais antigos. A segunda base são dos desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno. Vamos começar pelos mais antigos. O regimento diz o seguinte, olha, irá compor o Conselho Especial como membros natos. Membros natos. Ou seja, não tem mandato, eles são natos. Tá? São natos. Os 11 mais antigos, já contado entre eles o PVVC. Isso é, os 11 mais antigos já estão ali dentro do Conselho Especial. Já contado entre eles o presidente, o primeiro vice, o segundo vice e o corregedor. Esse já está contado entre esses 11. Amados, você precisa ir para a prova da forma que está escrito. E é isso que está escrito. Que são os 11 mais antigos, já contados entre eles o PVVC. Tá? É isso, tá? Por que você está falando isso, professor? Pelo motivo simples, amado. Motivo simples. Porque estudando o regimento interno, compreendendo ele, é possível, sim, que seja ali da direção, seja presidente, vice, corregedor, um desembargador que não está no rol dos mais antigos, do rol dos 11 mais antigos. Mas mesmo assim, ele irá fazer parte aqui. Se fosse eu que fosse escrever, eu escreveria assim, olha, no texto, estará ali os 7 mais antigos mais o PVVC. Beleza? Por quê? Porque assim dá exatamente os 11 e seria o PVVC. Tá? Tranquilo, certo? Porém, você leva para a prova a forma que está escrita. Então, são os 11 mais antigos, já contado entre eles o PVVC. De boa isso? Esses são natos. Só que além desses natos, existem os eleitos. Os eleitos. São quantos eleitos? 10. Então, se são 11 natos, 10 são eleitos. 11 mais antigos, mais 10 eleitos. Total, 21 membros. 21 membros. Quem elege esses 10? Quem elege esses 10 é o Tribunal Pleno. Então, o Tribunal Pleno reúne e elege esses 10. Obviamente que esses 10 eleitos não podem ser eleitos aqueles que já são os 11 mais antigos. São outros desembargadores. Beleza? Agora vamos supor o seguinte, que entre os 11 mais antigos não tem ninguém que veio do 5º Constitucional. Se entre os 11 mais antigos não veio ninguém que veio do 5º Constitucional, e há uma regra que estabelece que
eles precisam ser respeitados, eles precisam ter vaga aqui dentro do Conselho Especial. Obviamente que nessa eleição, obrigatoriamente, eles irão ter que eleger alguns desses membros daqueles provenientes do 5º Constitucional, beleza? Mas vamos supor que entre os 11 mais antigos já tem ali membros relacionados ao 5º Constitucional. Então aqui nos 10 eleitos, não necessariamente precisa eleger aqueles provenientes do 5º Constitucional. O que a gente sabe é que entre os 21 precisa ter membros provenientes do 5º. Se eles vêm entre os 11 mais antigos ou se eles vêm entre os 10 eleitos, né, não há ali nenhuma objeção em relação a isso. O que sabe é que tem que ter eles lá. Beleza? Show? Show de bola, tá? Esses 10 eleitos, eles são eleitos por votação secreta, por maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes do tribunal pleno. Beleza? Tá? Em caso de empate, irá prevalecer o desembargador mais antigo entre eles no tribunal, tal, e eles terão um mandato. Esse mandato é de 2 anos, sendo admitida uma recondução. Um mandato de 2 anos, sendo admitida uma recondução. De boa? Mandato de 2 anos, sendo admitida uma recondução. Entendeu? Beleza. Então, vamos ver se você entendeu mesmo. Cai assim na sua prova. Mais ou menos assim. Os membros do Conselho Especial têm mandato de 2 anos, sendo permitida uma recondução. Vou repetir. Os membros do Conselho Especial têm mandato de 2 anos, sendo permitida uma recondução. Certo ou errado? Obviamente que o item está errado, amados. Lógico que está errado. Porque ele fala assim, ele fala assim, os membros do conselho. São quantos membros do conselho? Me responda, o conselho tem quantos membros? Isso, 21 membros. Os 11 mais antigos não têm mandato. Eles irão permanecer lá, eles são natos, ou seja, eles irão permanecer lá ou até morrer ou até aposentar. Eles permanecem lá. De boa? Isso? Então o item fica errado porque ele generalizou. Tá? Agora se o item falasse assim, os membros eleitos do Conselho Especial têm mandato de 2 anos, sendo permitido uma recondução. Aí o item fica certo. O item fica certo. Beleza? Porque ele deixou claro, ele está falando dos eleitos. Ou ele fala assim, ele não cita, mas ele fala assim, parte dos membros do Conselho Especial terá mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Ele fala parte dos membros. Parte dos membros, tudo bem. Parte tem isso mesmo. Não é o todo, é apenas uma parte. Ele não cita o quantitativo, mas uma parte, mais especificamente 10, terão mandato de 2 anos. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Um outro peguinho possível aqui é assim, ó. Preste atenção. Os membros eleitos do Conselho Especial terão mandato de 2 anos, sendo permitida a recondução. O item está? Os membros eleitos do Conselho Especial terão mandato de 2 anos, sendo permitida a recondução. Certo ou errado? Isso, errado também. Professor, mas você falou os membros eleitos. Os membros eleitos têm mandato de 2 anos. Até aí está certo. Só que ao finalzinho, falando assim, sendo permitida a recondução. A significa que teria direito a várias reconduções. Várias reconduções. E não é isso que o texto diz. Ele fala, admitida uma recondução. Uma é uma. E não várias. Beleza? Uma recondução. Uma recondução. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Beleza? Show? Beleza, beleza, beleza. O Conselho Especial também é presidida pelo presidente do TJDFT, tá? Quem preside é o presidente do TJDFT, o Conselho Especial, de boa. Ele fala assim, está aberta a sessão. Né? A presença mínima para abrir a sessão, ou seja, o quórum mínimo para abrir a sessão é de maioria absoluta. Tanto que ele fala assim, somente se reunirá na presença de desembargadores em número equivalente ao inteiro que se segue a metade de seus membros, no mínimo. Equivalente ao inteiro que se segue a metade. Qual é a metade de 21? Metade de 21 é 10,5. 10,5 é a metade. Tá? O inteiro que se segue a essa metade, ou seja, o primeiro número inteiro acima da metade. 11. Então,
o quórum mínimo é de maioria absoluta, tá? Quórum mínimo. Essa é a regra. Quórum mínimo de maioria absoluta. Porém, existe algumas possibilidades que é do quórum qualificado no conselho especial. Tá? E quando ele fala do quórum qualificado, é de maioria qualificada. Nesses pontos que ele fala sobre o quórum qualificado, ele fala que esse quórum qualificado precisa ser de 2/3 dos membros. Tá? Só que isso aqui é ali uma exceção. Ele fala assim, ó, quando exigido o quórum qualificado para a deliberação, o conselho especial não se reunirá sem estejam presentes desembargadores em número equivalente a no mínimo a 2/3 dos membros, que compõem considerados ali os seus substitutos. Beleza? Ou seja, o conselho especial pode ser que tenha ali um quórum qualificado, mas a regra é que o quórum seja maioria absoluta. Maioria absoluta, tá? Ok, aí para encerrar aqui ele fala assim, faça a verificação do quórum no início da sessão do julgamento, ou seja, o presidente verifica a quantidade e os desembargadores presentes não poderão deixar o plenário, salvo por motivo de força maior, tá? Então, está presente, não pode sair do plenário, salvo por motivo de força maior. Só para os encargos de consciência do professor antes para os exercícios. O termo plenário não é sinônimo de tribunal pleno. Plenário é o local onde os desembargadores estão. Então eu posso falar assim, o plenário do tribunal pleno, sem problema. Beleza? Ok? Mas eu posso falar o plenário do conselho especial. Eu posso falar o plenário da Câmara Civil, o plenário da turma criminal. Beleza? Plenário é aonde os desembargadores atuam, certo? Podem ser em turma, pode ser em câmara, pode ser, tá? Então não necessariamente é sinônimo. Tudo bem que quando fala assim, tribunal plenário, né? A maioria das vezes quando as pessoas falam tribunal plenário, elas estão se referindo ao tribunal pleno, tá? Mas o plenário não é sinônimo de tribunal pleno, tá? Não é. Pode ser o plenário do conselho, como está dizendo aqui, ó. Os desembargadores presentes, aonde? No plenário do conselho especial. Não poderão deixar esse plenário, salvo por motivo de força maior. Salvo por motivo de força maior. Beleza? Isso? Exercício. Mas antes do exercício, deixa eu lembrar você uma coisa. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, existe 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que está aqui na tela, você baixa aí no link 1, beleza? Link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas focadas aí no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, beleza? Vai ter lá algumas aulas gratuitas aí para você. E o link número 3 é o link do curso completo da legislação aplicada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comigo, professor Kennedy Santos, por um valor muito bacana, né? Que basicamente cobre os meus custos. Dá uma olhadinha lá no link 3, né? E veja que você vai ver que verdadeiramente está muito bacana o valor. Muito bacana mesmo o valor ali cobrado, que verdadeiramente cobre apenas os meus custos. Beleza? Fechou? Então, exercício sobre o regimento interno para a gente entender algumas coisas. Ó, item 1. A composição do colegiado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal respeita o artigo 94 da Constituição Federal, tendo 1/5 dos lugares compostos de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de carreira. O item está? O finalzinho faz o item ficar errado. Porque quando ele fala advogados, é advogados com mais de 10 anos de atividade profissional. Não necessariamente de carreira. Ele pode até ter uma carreira no serviço público. Esse termo carreira é no serviço público, tá? Mas quando a gente fala em advogado, é a atividade profissional. Aí você fala assim, professor, eu tenho um tio que é advogado há muito tempo e fez uma carreira brilhante. Beleza, beleza. Mas para fins de prova, o termo carreira aqui está relacionado ao aspecto público, do serviço público. Beleza? E advogado não necessariamente está relacionado ao serviço público. Por isso, o texto constitucional, isso aqui é uma questão da Constituição, fala em atividade profissional. Sendo assim, o item 1 está errado. Vamos ao item 2. No TJDFT, funcionam em sessões o Conselho Especial e as comissões permanentes. Funcionam em sessões o Conselho Especial, realmente o Conselho Especial funciona em sessão, e as comissões permanentes. As comissões não funcionam em sessões. As comissões funcionam em reuniões.
reuniões. Olha que coisinha boba que se o examinador cobra, derruba meio mundo de gente. Preste atenção para não cair na do examinador. Beleza? Ó, conselho especial é sessões, os órgãos de sessões, mas comissão permanente e comissões temporárias funcionam em reuniões. Fazendo assim o item 2 ficar errado. Vamos ao item 3. O pleno, nem precisa usar o termo tribunal, tá ok? Ok? Tá? O pleno é composto pelo total de 48 desembargadores e é presidido pelo presidente do TJDFT. Correto, né? São 48 desembargadores no pleno e é presidido pelo presidente do TJDFT, de graça. 4. O Conselho Especial desempenha funções jurisdicionais e administrativas do Tribunal Pleno, delegadas a esse Conselho. Então, o Conselho Especial está exercendo atribuições jurisdicionais e administrativas que são do Pleno, mas que o Pleno delegou a esse Conselho. O item está corretíssimo, beleza? Corretíssimo, é isso mesmo. O Conselho Especial exerce funções jurisdicionais e administrativas que, em regra, são do Pleno, mas que o Pleno delega ao Conselho Especial. O item 4 está corretíssimo, corretíssimo. Vamos ao item 5. O Conselho Especial é composto por 17 desembargadores, respeitada a representação de advogados e membros do Ministério Público. Sim, é respeitada a representação de advogados e membros do Ministério Público, porém, todavia, contudo, não é 17. Já foi. Agora é 21. Se tu pesquisar essa questão na internet, você vai ver que é uma questão antiga de prova. E lá é bem possível estar lá colocado como correta, porque foi antes das últimas alterações do regimento. Anteriormente, o Conselho Especial ele era composto por 17. Atualmente ele é composto por 21 membros. 21 membros, ok? Fazendo assim o item 5 ficar errado. Errado. Atualmente é 21 membros. 6. O Conselho Especial é integrado por 9 desembargadores mais antigos, entre eles o presidente, o vice-presidente e o corregedor, e 8 desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno. Também, lá no passado, essa questão já teve certa, mas hoje está errada. Corrige comigo. O Conselho Especial é integrado por 11 desembargadores mais antigos, e não 9, 11. Entre eles o presidente e não o vice-presidente. Ele diz assim, então, o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente. Antes só tinha um vice-presidente. Agora nós temos 2. O primeiro e o segundo vice. Então corrija aí também, ó. Primeiro e segundo vice-presidente. E o corregedor da justiça. Tá? Corrige. E por 8. Não é 8. E sim? Isso. 10 desembargadores eleitos por quem? Isso. Pelo Tribunal Pleno. Tá? Essa é a composição do Conselho Especial. Corrigiu a questão? Importante. Tá? Beleza. 7. Os membros do Conselho Especial têm mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Vai me deixar brabo não, né? Vai não, tenho certeza que não vai. O item está? Isso. O item está? Errado, né, amados? Errado. Ó. Os membros do Conselho Especial são 21. São 21. Tá? Tem mandato de 2 anos. Os 21 membros têm mandato de 2 anos? Não. Mas ele não falou os 21 membros. Mas ele não precisa, quando ele falou os membros, ele está falando do total dos membros. Certo? Para o item estar correto, ele tinha que falar os membros eleitos do Conselho Especial têm mandato de 2 anos. Aí o item ficaria correto. Da forma que está, ele generaliza, fazendo o item ficar errado. E a questão 8 e última, mas antes da última, só lembre dos links aí abaixo, beleza? Dá uma olhadinha. Link 1, link 2, link 3 vai te ajudar. Não esqueça deles. Beleza? Questão 8 fala assim: o Conselho Especial somente se reunirá na presença de 2/3 dos membros que o compõem. O Conselho Especial, em regra, ele se reúne na sua maioria absoluta, né? Ou seja, 11, certo? 11 membros, mas também pode ser reunido em 2/3, né? Em 2/3. Fazendo assim, o item fica errado, porque ele fala aqui que somente se reunirá na presença de 2/3, e isso não é verdade. Ele pegou a exceção e colocou como regra, fazendo assim o item 8 ficar errado. Amados meus, muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.